E aí, gente, belezinha? Vamos falar agora um pouco de sociologia e de raça e etnia. Esses dois conceitos são muito importantes para a sociologia, que cai no Enem e que a gente tem que ter uma ideia muito importante sobre qual que é a diferença em um e outro, porque a gente usa de qualquer jeito, né? E como a gente tem que entender os dois. Bom, hoje a gente vai ver se existe uma raça humana ou raças humanas, né? Como que isso funciona? Bom, a gente aprende desde cedo na escola que nossa espécie é o Homo sapiens. Muitas vezes a gente aprende que a gente é o Homo sapiens sapiens. Por que que a gente aprende que a gente é o Homo sapiens sapiens, né? Bom, é um debate entre a biologia, a antropologia e a sociologia, né? De entender qual é a variação dos seres humanos vivendo aqui na Terra. Então, Homo é o nosso gênero, isso é tranquilo, né? Sapiens é a nossa espécie, só que no século XIX começou uma discussão, existem uma só ou várias espécies, né? Depois a gente vai ver o histórico desse debate, mas Linneu falava, bom, existe pelo menos 4 ou 5 raças humanas, né? Uma dos indígenas, outra dos africanos, outra dos europeus, outra dos asiáticos, também os monstros, alguma coisa assim. Existia uma certa ideia, inclusive uma certa mistificação dessa divisão aqui, né? Mas cada vez mais, principalmente depois do desenvolvimento do projeto Genoma nos anos 2000, a gente entende que a variação genética das pessoas é muito grande, né? Tão grande que a gente não consegue criar conjunto de semelhanças específicas que dividam esses grupos em subespécies, ou seja, em raças. Então, a gente tem essa dificuldade de entender como existem várias raças humanas, se existem várias raças humanas. Hoje a gente acha que biologicamente existe uma raça só, né? Então, raça ou raças? A biologia acha que a gente tem uma raça só, não existe elo entre o patrimônio genético, né, e seus costumes e cultura, né? Isso é uma coisa importante de sempre ressaltar. A gente não tem, por causa da nossa genética, né, a gente não tem uma determinada cultura ou outra, mas a gente debate isso daqui a pouquinho, né? E, obviamente, a genética não determina a cultura, né? Não só o patrimônio genético, mas também as coisas que você vai poder fazer com isso. Bom, hoje em dia a gente sabe que o nível de variação genética e dos seres humanos chega a 93%. Inclusive, é provável que você tenha maior semelhança genética com alguém que esteja, sei lá, no Japão, do que com o seu próprio vizinho, né? Por quê? Porque a randomicidade, a aleatoriedade dessa variação genética, né, ela é muito grande. Então, biologicamente, a gente acha que não existe variabilidade, mas se não existe, aliás, a gente acha que existe variabilidade. Se, né, os seres humanos são tão diversos assim, como que a gente explica que determinados grupos têm a mesma cor de pele, o mesmo tipo de cabelo, né, mesma cor dos olhos, etc., né? São as variações fenotípicas, né? Então, como que a gente explica, né? Como que a gente fala se não são raças diferentes? Bom, a gente, na antropologia, na sociologia e também na biologia, a gente desenvolve o conceito de etnia, né? A etnia, ela tem duas partes. A parte biológica, então, determinado grupo de determinado lugar tem uma variação fenotípica muito parecida, né? Cabelos parecidos, olhos parecidos, cor de pele, estatura média, biotipo e por aí vai, né? Todas essas variações fenotípicas, elas são próximas, mas elas não costumam, né, ser tão grandes que criam raças diferentes. Então, dentro até mesmo de um determinado lugar, o que os antigos biólogos do século XIX falavam, não, a raça africana, daí você vai ver na África, principalmente na África subsaariana, a enormidade de etnias que existem. Por quê? Cada lugar vai tendo sua variação fenotípica bem estabelecida, né? E quando esses grupos que têm essas características em comuns pela história, né, eles vivem juntos, eles também vão desenvolvendo a mesma cultura. Então, a mesma etnia pode ter a mesma cultura. A palavra importante aí, né, é pode, porque isso não é determinado, né? Então,
um grupo indígena que está vivendo junto, né, a mesma etnia vivendo junto por milhares de anos, obviamente vai criar um conjunto de costumes, de rituais, uma religião, uma linguagem própria, né? Então, é assim que a gente vê que uma etnia tem a mesma cultura. Mas pode não acontecer. Por exemplo, quando a gente vê a miscigenação, né, desses indivíduos numa sociedade, por exemplo, como a nossa, uma sociedade moderna grande, você não necessariamente vai ter todos os aspectos culturais. Você pode manter alguns, ressignificar outros, ou simplesmente perder, passar por um processo de aculturação, né, e perder toda a lembrança de uma cultura dos seus antepassados. Então, o gene não leva a cultura, né? Isso é uma coisa importante. A natureza, né, não influi na cultura. Por que a gente está falando isso? Bom, porque tem gente que fala, então, porque o continente subafricano é menos desenvolvido, por exemplo, que o continente europeu. Não é uma questão genética, né? É uma questão de desenvolvimento e uma certa ideia de progresso. O que é, de fato, ser desenvolvido, né? Passar por um processo de progresso. É um progresso capitalista, né? Eurocentrista, né? Ou seja, pensando na Europa, ou é, por exemplo, viver em harmonia com a natureza, viver com o mínimo de trabalho possível, etc. Então, existem vários tipos de elementos para a gente entender. O que a gente tem que sempre lembrar é que cada cultura é diferente, né? A gente não valoriza a cultura, a gente não coloca, a gente não valora a cultura, não dá valor, né, que uma cultura é maior que a outra. Toda cultura, né, tem a sua especificidade, né? Bom, mas se só existe uma raça, né? Como que existe racismo, né? Então, porque a raça não é só um conceito biológico, ela se torna um conceito cultural, né? Então, você pega um grupo de pessoas e coloca valores culturais nos termos da sua herança biológica. Então, pessoas, dependendo da sua cor de pele, né, elas vão ter mais acesso, por exemplo, a estudo, a educação, a mercado de trabalho, a melhores salários, a política do que outros, né? Então, a gente vê que, por causa de uma ideia relativamente antiga sobre as raças, né, as pessoas da nossa sociedade tratam as outras diferentemente, né? E esse racismo ele pode ser de várias formas, né? E isso que a gente vai ver em outras aulas. Pode ser um racismo, né, aparente na sua cara, como, por exemplo, o Ku Klux Klan faz nos Estados Unidos, que abertamente tem discursos racistas, né, contra as pessoas, né, de origem africana, e pode ser um racismo velado, né? Por exemplo, quando você está para uma entrevista, você vai tentar uma entrevista de trabalho, né, que não tem nada a ver com aparência, por exemplo, né, as pessoas pedirem uma foto, né? Por que as pessoas querem saber a sua foto? O que isso vai influir, né? Como você vai influir. Obviamente que quem está pensando nessa foto, né? Quem está pedindo essa foto, quer saber se você é apresentável ou não, mesmo em profissões que você não precisa se apresentar, justamente para fazer um filtro desse racial, vamos dizer assim. Então, a gente tem que entender isso. Existem dois conceitos de raça. O conceito biológico de raça não se aplica, mas o conceito cultural de raça, ele persiste, ele dura e ele vai criar relações culturais independentes nas sociedades modernas e que a gente precisa, então, ter uma ideia de o que é raça de fato, né? Como que essas raças culturalmente determinadas, elas influem no Brasil, nos Estados Unidos, na Europa, mas principalmente nas Américas aqui, onde a miscigenação foi mais intensa, né? E, portanto, culturas diferentes entraram no mesmo lugar. Beleza, gente?